O filme da semana que eu venho comentar com vocês é um filme que eu fui assistir sem muita expectativa. Um filme que vai lançar agora, nessa quinta-feira, nos cinemas no Brasil todo. É do diretor, não sei dizer bem certo o nome dele, mas é Yorgos Lanthimos. Se escreve assim, é um diretor, cineasta grego. E ele está no terceiro ano seguido lançando filme, todos os filmes assim, para Oscar, para concorrer às premiações. Lançou em 2023 o Pobres Criaturas, lançou em 2024 Tipos de Gentileza, e esse ano ele chega agora com uma novidade que é o filme Bugônia, repetindo outra vez a parceria que ele já tem com a Emma Stone, pela terceira vez participando do filme, como atriz principal do filme. Já foi também filme dele, A Favorita, lá em 2018, que ele já fez junto com ela. Agora mais uma vez eles estão juntos nesse filme, e eu fui assistir sem expectativa nenhuma. Eu não gostei dos outros filmes dele, tirando A Favorita 2018, que foi muito bom, mas eu não gostei de Pobres Criaturas, não me motivei a assistir Os Tipos de Gentileza, e eu fui nesse filme porque eu fui convidado para a cabine de imprensa, mas fui sem nenhuma expectativa, e me surpreendeu muito positivamente o filme. Para mim, entrou na minha lista dos melhores filmes do ano, e é por isso que eu quero partilhar um pouco dele com vocês. Bugônia, que lança agora, dia 27 de novembro, no Brasil todo. O que conta a história de Bugônia? Bom, é a história de dois rapazes que trabalham como apicultores, cuidam das abelhas, e começa o filme com eles narrando a função das abelhas, que elas pegam o néctar das plantas, o pólen das plantas, tudo, e as abelhas estão acabando. E se acabar as abelhas, acaba o mundo, porque não vai mais existir flores, plantas, tudo isso vai se acabando. E aí ele começa a desconfiar que existe algumas criaturas na Terra, alguns alienígenas, que querem acabar com a vida na Terra. E ele tenta sequestrar uma pessoa para provar que é uma alienígena. E ele escolhe a Emma, Emma Stone. Ele escolhe a Emma para mostrar que ela é uma alienígena. E ele sequestra essa mulher. Ela é a CEO de uma grande empresa, uma mulher poderosa, uma mulher rica, e ele e esse amigo dele vão atrás dela para sequestrar, para provar que ela é uma alienígena. E logo no começo do filme, quando eles sequestram ela, a primeira coisa que ele faz, quando ela está dormindo, por causa do sedativo que ele dá, é jogar fora o celular e arrancar o cabelo dela, raspar o cabelo, porque diz que é com o cabelo que ela se comunica com a nave-mãe, e ele não queria que se comunicasse. Joga o celular para não se comunicar com os humanos e raspa o cabelo para não se comunicar com os outros alienígenas. Leva ela para casa, prende num porão e quer a confissão dela, que ela realmente é uma alienígena e que ela realmente quer acabar com a Terra. O que é legal nesse filme, que chamou muita atenção, porque é uma teoria da conspiração. Eles criaram essa teoria, eles veem vídeos no YouTube, eles veem tudo que a internet posta sobre essa teoria, e ele acredita fielmente que realmente ela não é somente uma empresária, mas ela é mesmo um extraterrestre. E ela tenta falar que não sabe o que está acontecendo, e ele fala: eu quero que você me leve para a nave-mãe. Que nave? Do que você está falando? O que está acontecendo nisso? E fica muito nesse diálogo. Como que você dialoga com alguém que não dá abertura para o outro? Ele tem a teoria dele, ele criou aquela conspiração toda sobre ela ser um alienígena, e ele quer que ela confesse isso. E como que ela dialoga com ele falando que isso não existe? Esse que é o tema, esse que é central do filme, que é a parte mais legal do filme. O filme tem 1h58 e fica muito tempo nisso, nessa relação dos dois, e fica de um jeito incômodo. Eu gostei demais da trilha sonora, porque ele faz muito momento de silêncio, que fica um olhando para o outro sem entender o que está acontecendo, e a gente fica naquele incômodo, sabe? Aquele silêncio que incomoda o outro. O filme tem muito disso. E a gente se coloca muito na situação da atriz, dessa que é suposta extraterrestre, porque é uma dificuldade, não tem como dialogar com alguém que não abre, que não quer entender a versão do outro, mas que criou toda uma teoria, toda uma história por trás, e ele tá certo, e o jeito certo dele, pronto, e ele sabe como é a nave, e ele sabe como acontece, e ele sabe o dia que a nave vai estar na Terra, e ela tenta dialogar, e ele não se abre a esse diálogo com ela. E isso que é o mais legal do filme, porque ele dá um incômodo na gente. Daí ela fala: tá bom, eu sou uma alienígena, pronto, é isso que você queria? Ele fala: não, aí você está mentindo, eu quero que você fale com convicção que você é e me leve lá para a nave-mãe. E ela fica nesse incômodo todo, e nós vamos sentindo isso junto com ela, e o filme vai se construindo naquele diálogo, naquela relação entre os dois, naquele silêncio constrangedor entre os dois, que ele é muito bom, ele é espetacular. E assim, eu fui sem expectativa nenhuma, porque eu não gostei dos outros filmes do diretor, não gostei dessa parceria com a Emma Stone, mas eu acho que esse filme me surpreendeu positivamente, porque ele traz uma temática muito atual,
essas teorias da conspiração, mas principalmente esse fechar-se ao diálogo, ao eu sei, ao meu jeito é certo, a minha história é verdadeira e pronto, é isso que importa. E eu acho que nós vivemos muito isso no mundo hoje em dia, nessas divisões que criamos no mundo, e o filme trata de um jeito muito gostoso isso, assim, com muita comédia, também com momentos sérios, mas assim, com muito incômodo, um incômodo que é bom de você ver, porque você sai muito reflexivo do cinema. Chega uma hora que ela tentando convencer, ela fala que ela é realmente um extraterrestre, e você fica naquela dúvida, tipo, ela é mesmo ou ela não é, porque foi levado tão a sério aquela coisa que o cara criou, que vale a pena. Tem plot twists, tem mudanças, você vai entendendo a motivação, por que que ele quis fazer isso, por que que ele acredita que era um alienígena, o que aconteceu na vida dele para ele cair essas histórias, nessas conspirações. Então ele vai muito mais profundo, ele vai cavando e entrando dentro daquela história com plot twists, com mudança de enredo, que no final foi uma experiência muito, 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 muito boa, muito positiva. Eu assisti o filme já na semana passada, fiquei vários dias pensando nesse filme, meditando no filme, até lá no trabalho, toda hora eu comento com alguém, você tem que assistir, vai lançar dia 27, vai sair esse filme e é muito bom. Eu acho que nesse ano não teve nenhum filme assim que eu saí, que eu senti a necessidade, eu preciso falar desse filme com alguém. Então, para mim já está na lista dos melhores do ano, me surpreendeu muito, eu fui sem expectativa nenhuma, mas valeu a pena, e fica o convite para vocês conhecerem também, no dia 27, quinta-feira agora, Bugônia, vai estar no Brasil todo, vai estar lá no Oscar ano que vem, com certeza, e vale a pena conferir, você vai gostar, eu gostei demais, vai incomodar, mas vai sair do cinema, vai fazer você pensar sobre aquilo durante muito tempo, ainda sobre aquilo que você assistiu, talvez até querendo rever depois, porque é muito legal. E eu acho que o diretor acertou muito nesse filme, na pegada que ele deu pro filme, na temática que se traz nesse filme. Eu acho que é um dos que vale a pena conferir. E fica a dica aqui para vocês, na quinta-feira, Bugônia.